Jesus, ou ajudando o irmão. Pode ser irmão da igreja, que é uma cesta, mas muitas vezes o pastor está apertado que não pode ajudar, porque está tirando dentro da tua casa para estar ajudando. Amém? Muitos podem ajudar, mas não ajuda. E se Deus está falando, nós temos que dizimar, nós temos que dizimar. Amém? A palavra do Senhor tem que se cumprir. Então você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vem dizimar e ofertar para alegria a casa do Senhor. Você que não trouxe também pode estar vindo, pegando a unção, meu irmão vai estar ungindo, Deus vai estar abençoando a porta do céu, amém? Você que não é dizimista, gostaria, você pode estar pegando um envelope aqui, amém? Deus. Enquanto isso, quando a irmã está ungindo a mão dos irmãos, vou estar louvando o louvor para a honra e glória do Senhor. Falta 6 para as 8, ainda para o louvor. Adorar o Senhor. Pode vir, irmãos, fica na liberdade, vem com alegria. Dizimar e ofertar a casa do Senhor. Está ofertando Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nessa noite Deus está no bar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas então proclamei ao filho de Davi. Faça parte da minha misericórdia. Pega essa disponibilidade dessa noite. Peça Deus pegar no seu lar. Não
Pra cá não passar a voltar aqui. Aleluia. Isso que dá e ora muito. Aleluia. Mas tem que orar muito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Porque entender uma parte disso, amém? Pois ter essa paz da honra e glória para Jesus nessa noite, amém? Bata a palma para Jesus, exalta a Jesus Santa. Amém? Glória a Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Estenda com as mãos. Vamos estar orando por isso da oferta, amém? Da casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Deus amado, nessa noite nós apresentamos, ó Pai dos exibistas, ofertando a tua casa agora, Pai querido, Deus amado, devorador, debrilhador agora, Senhor, agora você dá Deus a bênção, Senhor, agora você dá Deus a vitória, a cura, a transformação agora, abençoa essa pessoa que já abençoa essa pessoa que já desenvolveu, meu Pai, abençoa essa pessoa que já ofertou na tua casa agora, Pai eterno, Pai querido, Senhor da glória, vai conceder, meu Pai, a bênção, Senhor, dessa noite, vai conceder, Senhor, a vitória, repreendo, devorador, debrilhador agora, abra sua porta no céu, Senhor da glória, declara das bênçãos, Senhor, diga, meu Pai amado, Pai querido, conceda, Senhor, a bênção, Pai da vitória, em nome de Jesus. Cada palma, meu irmão, e glorifique o nome de Cristo, amém? Aleluia. Como o Senhor Jesus é bom, diga amém. Amém ou amém, irmãos? Glória a Deus. Convidando o pastor Santo, pastor Brocar, pastora Priscila também. Pode estar tomando lugar, amém? Como viu, pastora Priscila? Bata a palma, amém? A gente está glória para Jesus, amém? Deus tem coisa forte para nós aqui hoje, amém? Glória a Deus, irmãos. Abre a sua Bíblia em João capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? João capítulo 5, amém? Aleluia, sabe? A tua Bíblia, coloque João capítulo 5, amém? O Flávio, está bem cadeira sobrando lá? Vem. Pega duas cadeiras da Mariana e vem para a gente, coloca elas aqui, faz um favor. Coloca elas aqui. Glória a Deus. João capítulo 5. Quem está ligado, diga amém? Amém. Meu Deus, quem está ligado, diga amém. Amém. Tem coisas fortes para vir para nós hoje, amém, meus irmãos? Quem pode glorificar o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Só quem veio para o culto, Deus vai ter nessa casa, já me disse isso. Pastor, só uma agradecão, só um ventilador para mim. Glória a Deus, Deus está nessa casa, amém? Amém, igreja? Não fica disperso, não, meu irmão. Em nome de Jesus, fica disperso, não. Deus tem algo forte para fazer para nós. Pastor, as crianças que não foram na escola dominical, para pedir as mães, só segura para nós, amém? Só para não atrapalhar o culto, amém? Esse não atrapalhar o culto todo aí, não vai entender, né, mecânico? Né? Amém? Só as mães, por gentileza, tá, mães? Amém? Glória a Deus, só segura elas um minuto aí para nós. João capítulo 5, amém? Glória a Deus. Livro de João, capítulo 5, amém? Vamos estar os irmãos achando. Quem crê que Deus é nessa casa, diga amém? Quem crê que o Senhor é o Senhor dessa casa, diga amém? Ele é santo, Ele é poderoso, amém? João, capítulo 5, amém, meus irmãos? E antes de nós dar um lugar, nós vamos comer o pau da palavra, tá bom? Tem glória a Deus ou não tem, meu irmão? Aqui tem mais mulher do que homem. Tem glória a Deus ou não tem, meu irmão? Meu Deus, é uma presença de Deus passeando sobre essa casa de hoje, meu irmão. Quem crê nisso, diga amém? Nossa, o amém dele é tão fraco, nós estamos dando pedido. Tem uma presença de Deus passeando nessa casa. Quem pode dar glória para Jesus? João capítulo 5, amém? Deus sabe como todo. Quem achou, diga amém? João capítulo 5, amém? Deus é fiel. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Fala assim, Jesus subiu a Jerusalém. Fala com autoridade, Jesus subiu a Jerusalém. Amém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ao qual tinha 5 oprentes. Nesse jazia grande multidão de enfermos,
cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Amém? Repita o 3, faça um favor para mim. Irmão, só vai para cá. Quem vem para o culto de quarta-feira, irmão? Então, você tem que usar a autoridade, pastor. Sabe por quê? Porque você está falando de você gritar, de você pegar. Usa a autoridade no versículo 3 aí para nós. Amém? Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Quem está aqui ligado nesse culto, diga amém. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Pode repetir o sim, em nome de Jesus? Irmãos, com muita autoridade, é isso. Repita o sim, em nome de Jesus. Amém. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, e disse: queres ficar santo? Fala para o irmão, Jesus sabe de tudo. Fala assim: Jesus só não vê, mas Jesus sabe de tudo. Fala para o meu irmão assim: Jesus está te vendo. Mas esse gosto que Deus te deu maravilhoso, igual o nosso, que não está, ninguém vai acreditar. Fala assim: Jesus sabe de tudo. Fala assim: Jesus está vendo tudo. Amém. O tempo disse: queres ficar santo? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando as águas agitam me coloca no tanque, mas quando eu vou, desce o outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, e não é lícito levar a cama. Versículo 11. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar. Haveria uma grande multidão. Versículo 14. Amém? E aquele homem foi e anunciou ao judeu que Jesus era o que curava. Estenda as tuas mãos para cá. Senhor Deus amado, Deus querido, diminua a nós agora, Cristo Senhor. Pai, que toda honra, toda glória, toda exaltação é ser para o nome do Senhor agora. Pai querido, Deus amado, não deixe você nada, Pai, do nome do nosso lar, da nossa boca, mas que tudo vai crescer na direção da palavra do Senhor. O Senhor nessa noite, ó Pai, possa estar tendo mesmo as palavras certas, conforme o Senhor quer, meu Pai, porque é uma igreja nessa noite que está com a mão estendida, ó Pai, com o coração sedento para ouvir a palavra do Senhor que é vida, para ouvir a palavra do Senhor que é eficaz agora. Pai Deus, que já não permita, Pai Deus, soltar, que nada venha de mim, Senhor da glória, mas que tudo venha ser, meu Pai, enviado pelo Teu Espírito Santo, que a Tua graça, que o Teu poder, meu Pai, que a Tua sabedoria possa estar invadindo esse lugar, Pai, que vidas venham ser curadas, que vidas venham ser libertas, que o nome do Senhor, meu Pai, venha ser exaltado. Bata a palma, glorifique e honra ao nome de Deus das nossas palmas. Amém? Quem crê isso, diga amém? Amém, meu irmão? Está acontecendo um negócio muito estranho aqui hoje, mas eu estou dando a vitória, tá? Quem crê isso, diga amém, meu irmão? Pode se acertar, amém? Se acerte aí. Eu quero só que você preste atenção aqui no culto, amém? Só quero falar sobre aqui, amém? Quem está no culto, diga amém? Fala comigo assim: Jesus é mau, fala, o diabo não presta. Fala de novo: Jesus é mau e o diabo não presta.
Fala assim, Deus está na casa. Irmãos, olha para cá, quem está no culto? Amém? Eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse modo dominical. Eu só vou pedir as mães, amém? Por gentileza, porque não deixa as crianças mover para mim, não, só para mim concluir a mensagem para a gente passar a palavra, tá? Só 5 minutos bebê para mim, tá bom? Só uns minutos. Quem está no culto, diga amém? Amém. Irmãos, quem está no culto, diga amém. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que havia o quê? 38 anos. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que havia 38 anos. Amém, irmão? Quem vem no culto, diga amém? Amém. Que havia, olha para cá, um tanque de Bethesda. Eu estou pregando para quem conhece a palavra. Amém? A Bíblia diz, quem está no culto, diga amém? Amém. Que Jesus estava subindo com uma festa, quem está no culto, diga amém? Amém. Olha para mim, por gentileza. Jesus estava subindo com uma festa, quem está no culto, diga amém? Amém. No versículo 5, depois disso havia uma festa aqui do Judeu, e Jesus subia a Jerusalém. Quem está no culto, diga amém? Amém. Olha para cá. Estava havendo uma festa nesse contexto também, e as festas do judeu, eu não consigo pregar se você olhar para cá, olhar para lá. Estava havendo uma festa, quem está no culto, diga amém? Amém. E era a festa dos judeus. Jesus estava subindo para a festa, quem está no culto, diga amém? Amém. Jesus estava subindo para a festa. Só que olha para cá, não só Jesus, pastor Santo, ou Orca, quando estava subindo para a festa, mas a Bíblia diz também que os judeus também estavam subindo para a festa. Quem está no culto, diga amém? Amém. E olha para cá, e no caminho, olha para cá, no caminho da passagem da festa, olha para cá, no caminho da passagem da festa, a Bíblia diz que existia ali um tanque. Quem está no culto, diga amém? Amém. Existia ali um tanque, olha para cá, e na beira do tanque, eu estou pegando para quem conhece, e na beira do tanque havia tudo de pessoas enfermas, aleijado, quem está no culto, diga amém? Amém. Cego, quem está no culto, diga amém? Amém. Leproso, quem está no culto, diga amém? Amém. E a Bíblia diz, olha só para nossa ideia, em algum lugar, e Jesus estava passando, olha para cá, subindo para a festa, só que antes de Jesus passar, olha para cá, o judeu estava passando, não tinha como ir para a festa, pastor Santo, sem passar no tanque de Bethesda. Quem está no culto, diga amém? Amém. Eu estou no culto, pastor. Eu estou no culto, pastor. Nossa, tem pouca mulher, meu Deus do céu. Eu estou no culto, pastor. Eu estou no culto, pastor. Para você entender melhor, eu posso fazer teatro, tá vendo? Tipo o senhor que estava no tanque de Bethesda, tá vendo? Não tem como eu passar nessa porta sem ir com o altar. O tanque de Bethesda está ali, olha para cá. Então, o judeu estava indo para a festa. Ó, havia uma festa lá em Jerusalém. Então, o judeu estava passando. Então, não tinha como, pastor. Para ir para a festa, tinha que passar perto de onde? Do tanque. Fala, perto do tanque. Pé do tanque. Perto de onde? Do tanque. Ó. Aí uma multidão estava indo para a festa. Ó. E na beira do tanque que tinha enfermo, cego, quem não podia, amém? Amém. Leproso. Quem estava passando para a festa, ó. Passava e olhava. Cego, coxo, manco, quem está no culto, diga amém, meu irmão? Amém. Passava e ia para a festa, olha para cá, ó. Mas passava pelo tanque, quem está no culto, diga amém? Amém. Aí a Bíblia diz aqui, ó, na beirada do tanque, olha para cá, havia um homem que tinha o quê? 38 anos, fala 38 anos. 38 anos. Enfermo. 38 anos, coxo, fala coxo. Fala aleijado. 38 anos, olha para cá, por favor, meu irmão. Eu não vou tentar hoje nessa câmera, você está achando que eu vou gritar, eu estou pegando a palavra. Aí, ó, quem passava, licença, irmão, quem passava, olhava o coxo, quem estava no culto, diga amém? Amém. E ia para a festa. Olha para cá, o judeu passava, olhava o coxo e ia para a festa. Aí lá vem Jesus, quem está no culto, diga amém? Amém. Bota essa palavra, lá vem Jesus, ó, passou todo mundo. Lá vem Jesus, olha para cá. Quando Jesus está passando, vai para a festa, lá vem Jesus. O judeu passa primeiro e lá vem Jesus atrás. Jesus na frente, os discípulos atrás, quem está no culto, diga amém? Amém. E a multidão atrás de Jesus, quem está no culto, diga amém? Amém. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus, quem está no culto, diga amém? Amém. Quando Jesus passa, meu irmão, pega uma cadeira para a irmã, porque eu vou te pegar um presente. Dá glória para Jesus. Glória a Deus. Quem irmã que queira? Dá glória para Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Vai batendo para nós, Jesus, aí, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão. Ó, o judeu passa, a multidão que está passando e antes de Jesus passa, vê o homem ali na beira do caminho, ninguém vai falar. Porque o intuito de quem estava passando estava preocupado com quem está a festa. Estava preocupado com a festa.
ia passando direto, olha para cá, ele ia. Quando Jesus passa, olha aqui, ó, 38 anos, enfermo de certo, ó, Jesus passa, quem está no culto, diga amém? Amém. Ele passa e ele volta. Quem está no culto, diga amém? Amém. Ó, ele vem, o coxo, ele passa, quando ele chega até aqui, santo. Olha pra cá, quando ele chega até aqui, ele volta. E ele pergunta pro aleijado, o que queres? Eu te faço. O que queres? Eu te faço. Por quê? Segura aqui, ó. Porque senão não vamos pular aqui na cá. Olha pra cá, meu irmão. Não vamos pular pra cá de jeito nenhum, vamos pular na palavra. Olha pra cá. Olha pra cá. Ele passa e pergunta ao enfermo, o que queres? Eu te faço. Por quê? Por que que... Eu tenho escola dominical. Você me ajudar esse negócio aí. Eu diante da presença, eu preciso pegar. Tem escola dominical. Presta atenção. Olha pra cá. Ele passa, quem está no culto, diga amém? Amém. Ele para, olha pra cá, ele passa, para e pergunta ao enfermo, o que queres? Eu te faço. Meu irmão, eu sou enjoado para pregar a palavra, porque a palavra me leva, meu irmão. Amém. A palavra, ela te leva para o céu. Glória a Deus. Nós não estamos dando lugar aqui, se não tem o que palavra, então quero que você faça um mínimo de atenção dentro da palavra. Quem está no culto, diga amém, meu irmão? Amém. Olha pra cá, ele passa e para, obrigado, irmão. Ele passa e ele para. A gente sabe que criança faz bagunça mesmo, tá? Logo que vem nos 10, o santo já sabe que vai fazer bagunça na casa. Amém? Olha pra cá. Quem está no culto, amém? Amém? Ele passa e ele para, olha pra cá. E pergunta, olha, o coxo, o que queres que eu? Te faço. Por quê? Na beira do tanque, olha pra cá, de Betesda havia uma água, olha pra cá. E o povo que estava na beira do tanque, olha pra cá, acreditava que descia um anjo. Quem está no culto, amém, meu irmão? Amém. Presta atenção, olha pra cá. A Bíblia na beira do tanque, eles tinham um livro, olha pra cá. Eles acreditavam que toda vez que descia um anjo na água, quem conseguia chegar primeiro no tanque, olha pra cá. Quem conseguia chegar primeiro no tanque, olha. Era o quê? Curar. Era o quê? Curar. Só que o paladino não podia. Por quê? Olha pra cá, por favor, estou começando a pregar. Por quê? Ele não andava. Olha pra cá, gente. Ele não andava. Quem podia andar? E na hora que a água agitava, olha pra cá. É tipo uma corrida, assim, ó. Mas olha pra cá. O coxo, o paralítico não, olha pra cá. Ele não podia. Aí Jesus é até ele. Quem está no culto, diga amém? Amém. Ó, 38 anos. Na beira do tanque. 38 anos, tentando chegar na beira do tanque. Jesus olha até ele e pergunta para ele, o que queres que eu? Te faço. O que queres que eu? Te faço. O que queres que eu te faça? Por quê? Aí ele vira para Jesus e pergunta, olha para cá, quem está no culto, amém? Amém. Ele fala para Jesus, ó, ele não sabia que era Jesus, ó, eu estou 38 anos, olha para cá, tentando chegar nesse tanque. Eu estou 38 anos tentando chegar no tanque para se curar. Que o anjo desce e cura muitas pessoas. Só que eu não posso ir, olha pra cá, eu não posso ir porque eu não tenho perna. E ele está dizendo assim, tem gente que vai, mas na hora que eu estou tentando ir, arrastando para chegar até o tanque, outro vai na minha frente. Vem outros, quem está no culto, diga amém? Amém. Vem outro na minha frente, por quê? O anjo que está lá, tinha esse livro. Até ele chegar, ele não andava, ele tinha que vir o quê? Olha pra cá, meu irmão. Vou aqui lá para os homens para que saiam. Olha pra cá, ó. Fica de pé um minuto aí, vai pra lá. Fica de pé um minuto aí. Fica de pé um minuto, olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá. Quem tá me vendo, diga amém. Olha pra cá, ó. Oi, concentrar. Ó, tanque. Tá limpo porque a esposa que limpou, então por isso que eu tô chutando. E quem tá no culto, diga amém? Amém. Ó, tanque, paralítico. Até ele chegar lá, porque quem estava curado, olha pra cá, quem estava curado, a água agitava, era uma corrida danada. Mas ele não, ele estava 38 anos, tentando chegar no tanque, como queria. Vamos só água. Olha pra cá. Na hora que ele quase conseguia chegar, o anjo ia embora. Aí ele fala com Jesus, pode se sentar, obrigado. Olha pra cá para você entender a mensagem. Olha pra cá. Aí ele fala com Jesus, olha pra cá. Não tem ninguém, quem está no culto, diga amém? Ele fala com Jesus. Não tem ninguém, quem está no culto, diga amém? Amém. Não tem ninguém, quem está no culto, diga amém? Amém. Que possa me levar no tanque. Ele está dizendo assim, ó.
perto do tanque que podia me pegar aqui, levanta o diabo fraco. Tem gente perto do tanque que podia me pegar aqui e me levar. Mas só obrigado, fraco. Só quer dizer assim, os que estão, não me levam. Não tem homem algum, esse que está dizendo. Não tem ninguém que possa me levar no tanque. Eu quero ser curado, mas não tem ninguém. Posso começar a entrar na palavra? Eu fiz esse roteiro todo para entrar na palavra. Posso entrar na palavra? Amém. Engraçado. Tinha muitos na beira do tanque, mas os que estavam, que podiam andar, estavam pensando neles mesmos. Os que estavam, olha para cá, e podiam andar, e estavam pensando neles mesmos. E quando a água agitava, tipo assim, ó, a água agitou, foda-se do meu irmão. O problema comigo, você fica 10 anos, 30 anos aí, aleijado. O problema é eu receber o milagre. É hoje dentro da igreja. É assim hoje dentro da igreja. Olha para cá. Quantos paralíticos, quem está no culto, diga amém? Amém. Quantos paralíticos, estou começando a pregar. Quantos paralíticos espiritual? Eu estou falando paralítico espiritual, que estão dentro da igreja. E tem muita gente na beira do tanque, recebendo o movimento, recebendo o poder, e não ajuda quem está paralítico na verdade. Quanta gente que está dentro da igreja, que pode dar, que pode dar levante e anda para o meu irmão, que pode dar levante e anda para minha irmã, mas dentro da igreja às vezes tem pessoas que estão pensando nele mesmo. Olha para cá, você pode ajudar, você pode dar levante e anda, só que você está vendo paralítico lá na beira do caminho, você não vai me pegar pela mão direita e ajudar o próximo, você está pensando em você mesmo. Eu recebendo, estou dentro da palavra, eu recebendo do irmão que se, olha para cá, eu recebendo é do irmão que se foda-se. Eu recebo, olha para cá, eu recebendo do irmão que se dane para lá. Misericórdia. Olha para cá, meu irmão, é assim dentro da igreja, é assim que posso começar a pregar. Tem gente brigando por causa de cadeiras, tem gente brigando por causa de título, tem gente brigando por causa de cargo, mas ninguém está brigando para pegar o paralítico no meio do caminho. Olha para cá, meu irmão. Mas ninguém, olha para cá, ninguém está preocupando com o próximo. Ele estava há 38 anos, olha para cá, na beira do caminho, e não tinha um. Olha para cá, meu irmão, para ajudar. E os que estavam passando, não veio de dar pelo menos uma maravilha, pelo menos uma palavra de ano. Os que estavam passando estavam preocupados com o quê? Com a festa. O que você vai fazer nessa quarta-feira hoje? Você também é um missionário. Você também é uma missionária. E antes de entrar nessa porta, você pegou com traficantes lá fora. E antes de entrar nessa porta, você chegou num bairro perto do Berbundes, ou Berbundes, Jesus te ama. Mas você entrou para a igreja pensando em você mesmo. Eu vou lá naquela quarta-feira, eu vou receber, e que se for os paralíticos, olha para cá, meu irmão. E Jesus vem e pergunta para ele, segura aqui dentro da palavra, o que queres que eu? Te faça. O que queres que eu? Te faça. Posso ser profeta? Posso começar a pregar? Quanto tempo que ele estava na beira do tanque? 38. Quanto tempo que ele estava na beira do tanque? 38. O que ele estava fazendo na beira do tanque? Esperando a vez. Esperando que o movimento? Das águas. Sabe por que ele não levantou? Sabe por que ele ficou 38 anos? Porque ele estava esperando o movimento das águas. Sabe por que ele ficou 38 anos, pastor Santos? Na beira do tanque, ficou chegando na beira do tanque, porque ele estava esperando o quê? O movimento